Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 8, onde estaremos lendo a partir do versículo de número 43. Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo 43 até o versículo de número 48. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto os irmãos encontram o texto bíblico, eu quero registrar a minha gratidão. A irmã Clotilde, se estiver ouvindo online, mãe, da nossa missionária Meire Cerqueira, que foi quem Deus usou primeiramente para estarmos aqui nesta tarde. Posteriormente, a missionária Meire entrou em contato, e só Deus para fazer milagres. Eu estar aqui nesta tarde é um milagre de Deus. Aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso que sempre que eu abro esta palavra para ministrar, eu digo isso: toda honra, toda glória e todo louvor é daquele que vive, que reina para todos sempre, o nosso Senhor. Lucas, capítulo de número 8, do versículo 43 ao versículo 48, está escrito assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por detrás dele e lhe tocou na orla das suas vestes, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem é que me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e tu dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. E vendo a mulher que não podia mais se esconder, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. E então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Podeis tomar os vossos assentos nesta tarde, glorificando e exaltando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, foi uma luta chegar até aqui. Foi uma luta também ministrar esta palavra, porque por horas eu fiquei perguntando para Deus: Deus, por que esta passagem? Porque esta passagem que é tão conhecida, tão ministrada, inclusive na quarta-feira, se eu não me engano, eu estava assistindo online e eu vi um irmão falando sobre esta mensagem, mas Deus falou comigo: fica tranquilo, porque tem gente que precisa ouvir esta palavra, e não é na quarta-feira, é na sexta-feira. E quando eu estava ali sentado, a irmã estava aqui lendo cada pedido de oração, e dentro do meu coração, Deus estava falando: está vendo? Porque eu coloquei essa palavra no seu coração, porque tem gente que precisa ouvir nesta tarde, de que existe um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, para fazer milagres acontecerem. Aleluias! A história desta mulher é uma história de milagre. E o que é milagre? Milagre é aquilo que o homem não pode fazer. Milagre é aquilo que eu não posso fazer na minha vida. E para falar da história desta mulher, eu não poderia deixar de falar de Jairo. Só que para falar da história de Jairo, também não poderia falar de Jesus. São três personagens que estão interligados: a mulher com Jairo, Jairo com Jesus. Para falar de Jesus, eu preciso falar daquele que tem todo o poder. Para falar de Jesus, eu preciso falar do Messias, de João 3,16, o Filho enviado. Porque em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para falar de Jesus, eu estou falando daquele que deixou a sua glória no céu, para vir viver nesta terra as aflições, as lutas e as adversidades, e nos ensinar o caminho da vitória. E quando eu vejo a história de Jesus, eu sou obrigado a me lembrar de uma certa feita, quando Jesus está indo em caminho do Rio Jordão. Lá está João Batista pregando a mensagem de arrependimento. Lá está João Batista dizendo
dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E ele dizia para os fariseus e os saduceus: raça de víboras, arrependei-vos, porque vocês estão fugindo da ira vindoura. A minha Bíblia vai dizer que João Batista era um profeta de uma mensagem só, de uma ministração só. Todos os dias ele ia para a beira daquele rio dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que de repente, quando ele vira o seu olhar, e quando ele vai abrir a sua boca, não é mais uma víbora, não é mais uma das raças de víboras que ele dizia, porque agora se apresenta diante de João Batista o Cordeiro de Deus. É Jesus que está chegando diante dele para ser batizado. Eu imagino o olhar de João Batista brilhando, o seu coração acelerando, as suas pernas tremendo, e Jesus dizendo: eu vim para cumprir a lei. João está dizendo: quem sou eu para desatar? Eu não sou digno sequer de desatar a sandália dos teus pés. E Jesus está dizendo: eu preciso cumprir a lei, eu preciso dar o exemplo. A minha Bíblia diz que quando Jesus desce por aquelas águas, os céus se abrem e a pombinha do Espírito Santo vem descendo sobre Jesus. Quando esta pomba repousa sobre ele, uma voz se ouve do céu. É Deus Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Quando Jesus recebe a pombinha do Espírito Santo, quando esta voz é ouvida do céu, a história vai dizer que talvez seja a última vez que João Batista está se encontrando com Jesus, porque agora a Bíblia narra que o Espírito Santo de Deus vai direcionar Jesus para o deserto. Jesus está sendo direcionado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus. Só que enquanto Jesus está indo para o deserto, Herodes está levando João Batista para dentro de uma prisão. Agora João Batista está distante de Jesus, está acorrentado dentro de um cárcere. Eu imagino que nos primeiros momentos, bendito seja o nome do Senhor, nos primeiros momentos não tenha sido tão doloroso, porque estava recente na memória de João Batista aquele momento triunfal em que ele se encontra com o Messias e o batiza. Só que a Bíblia vai dizer que João Batista, com o passar do tempo, talvez 1 ano, 2 anos, ou 1 mês ou 2 meses, não diz o tempo que ele ficou naquele cárcere, só diz que com o passar dos tempos, o coração de João Batista parece que vai deixando a esperança se esvair para a angústia entrar, e ele então começa a ouvir dos milagres que Jesus ia realizando. E então, quando ele recebe a notícia de que Jesus estava por aí apregoando, fazendo milagres, ele envia 2 dos seus discípulos até Jesus. E quando ele envia esses discípulos, ele manda com estes discípulos uma pergunta. E a pergunta era: és tu o Messias que esperamos? Ou devemos nós aguardar que venha um outro Messias? E aqui é o meu coração que acelera. Aqui são as minhas pernas que tremem, porque a resposta que Jesus vai dar para os discípulos de João Batista é assim: tudo o que vocês vão ver a partir de agora, e tudo o que vocês vão ouvir, é o que vocês vão dizer para João Batista. E eu não sei se foi em 1 dia, 2 dias ou 1 semana, mas a minha Bíblia vai dizer que os cegos começaram a ver. A minha Bíblia vai dizer que Jesus começou a realizar uma série de milagres. Os cegos viam, os surdos ouviam, o paralítico começava a andar. E tem um detalhe, ele completou a frase: vai até João Batista e diga para ele que os cegos veem, o surdo ouve, o paralítico anda e os mortos ressuscitam. E o Evangelho está sendo anunciado a toda criatura. Oh, glórias! Eu queria poder contemplar esse momento. Eu queria, quem sabe, não me leve a mal, estar naquela festa de casamento, nas bodas de Caná, para tomar, quem sabe, um copinho daquela água que Jesus transformou em vinho. Ah, como eu queria estar no meio daquela multidão, quando Jesus começa a ver as pessoas passando aquele tempo todo ouvindo as suas palavras e digam: eu não vou despedir os meus filhos com fome, vão arrumar comida para eles. E tudo que os discípulos de Jesus conseguem são 5 pães e 2 peixinhos. Eu queria ser um daqueles 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que puderam contemplar Jesus pegando cada pão e dividindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, até todo mundo se alimentar.
Ah, como eu queria estar, quem sabe, no meio de uma outra multidão. Uma multidão que estava caminhando para uma cidade chamada Naim. Porque naquele dia, está vindo de dentro da cidade de Naim uma mulher carregando o seu único filho. Uma viúva carregando o seu único filho, carregando os seus sonhos, carregando a sua esperança, carregando os seus projetos. Ela está indo enterrá-lo, mas no meio do caminho ela vai se encontrar com aquele que tem poder até mesmo sobre a morte. Para ele não tem caso perdido, não tem diagnóstico fechado. A morte foi selada pelo médico, mas o médico dos médicos pode chegar e mudar o decreto do médico. E quando ele chega, ele vai tocar no esquife, vai fazer aquele milagre, vai fazer aquele menino ressuscitar. Eu queria estar lá. Isto é milagre. E este é o nosso Deus. E é no meio de tudo isso, é no decorrer desta história, que nós chegamos aqui neste texto que nós lemos. É no decorrer dos milagres de Jesus que nós encontramos este homem chamado Jairo. Porque Jesus agora, ele está vindo de Gadara. Ele havia realizado aquele milagre, ele havia expulsado o demônio daquele homem, uma legião, e a cidade havia se voltado contra Jesus, e agora ele está voltando. Quando ele volta, os milagres de Jesus que já haviam corrido por toda a cidade, até mesmo pelas cidades vizinhas, faziam com que as pessoas se aproximassem de Jesus. Quando ele toca os pés no chão, agora tem uma multidão lhe esperando. Só que quando ele chega no meio desta multidão, este homem chamado Jairo corre até Jesus e chama a atenção de Jesus. Este homem Jairo, que nós vemos na Bíblia que ele era um homem muito importante, era um dos principais, ou príncipe da sinagoga, ou seja, alguém de alto escalão, alguém que tinha um status em meio à sociedade. Ele sabia que por mais conhecimento que ele tivesse, por mais status que ele tivesse, na casa dele, a sua filha estava acometida por uma doença, à beira da morte, e ele entendeu que nem um pouco do seu conhecimento, ou do seu status seria capaz de mudar a história da sua filha. Então ele corre até Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele diz: Senhor, eu lhe suplico que vá até a minha casa, porque a minha filha está lá, acometida de uma doença. A doença é grave, ela está à beira da morte. E Jesus então, ele começa a caminhar em direção à casa de Jairo. E isso me chama a atenção, porque poucas vezes nós vamos ver Jesus indo até a casa de alguém. Mas eu me lembro do que disse há pouco: a pombinha do Espírito Santo desceu sobre Jesus. Foi a pombinha do Espírito Santo que o guiou para o deserto. É a pombinha do Espírito Santo que neste momento está conduzindo Jesus, porque Jesus, ele não andava segundo sequer a sua própria vontade, era o Espírito do Pai que o conduzia. Então ele agora está indo na casa de Jairo, porque ele sabe que no meio do caminho, alguém que não tinha tanto status, alguém que não tinha tanta fama como Jairo, que não era tão importante como ele, também precisava de um milagre. Interessante é que a minha Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele começa a ir para a casa de Jairo, ele tem um propósito. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus tinha um propósito. Para onde ele ia, ele tinha um propósito. E para onde ele te leva, existe um propósito. Assim, quando ele foi para o deserto, existia um propósito. Ele agora está indo para a casa de Jairo cumprir um propósito de milagre. Interessante, meus irmãos, que quando ele está indo para a casa de Jairo, no meio do caminho, ele é parado por uma mulher. E aqui entra a história desta mulher. Uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma doença incurável. Uma mulher que havia 12 anos estava sendo impedida de viver a sua vida com naturalidade. Uma mulher que, segundo a Bíblia, havia 12 anos. Ela tentava, ela batalhava, ela lutava com todas as suas condições, com todas as suas forças, para que algum dos médicos da época pudessem lhe curar. É por isso que a Bíblia vai dizer que ela gastara com os médicos todos os seus haveres. Aquela mulher, por muitos anos, havia depositado a sua esperança na terra. Havia depositado a sua esperança em homens. Mas quando ela ouve
que Jesus de Nazaré está passando por ali, a fé aflora no seu coração. Quando ela ouve que o Jesus que cura, que o Jesus que ressuscita mortos vai passar pertinho dali, ela tira a sua expectativa da terra e coloca a sua expectativa no céu. Cada um dos irmãos que mandaram seus pedidos de oração nessa tarde, pelo qual nós já oramos e vamos continuar orando, a palavra do Senhor para ti nesta tarde é: tire a sua expectativa da terra e comece a colocar nesta tarde a tua expectativa no céu. É o salmista Davi quem está dizendo: eleva os meus olhos para o alto, de onde é que me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Chega! Oh, glória! Essa mulher havia gastado todos os seus haveres com os médicos, mas agora que ela não tem dinheiro, ela tem uma coisa que vale muito mais do que dinheiro. Ela tem a fé, o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas espero. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu vou repetir para você entender: eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou vendo a porta aberta, mas eu estou crendo que ela vai se abrir. Eu não estou vendo o milagre acontecendo agora, mas eu estou crendo que ele vai acontecer. Aleluia! Oh, glórias! Eu não estou vendo, mas estou crendo que o Senhor nesta tarde está visitando a tua história, que o Senhor nesta tarde está visitando a tua casa. Aleluia! Ele não precisava ter ido na casa de Jairo, bastava, como foi dito e orado aqui nessa tarde, uma palavra do Senhor, bastava uma palavra do Senhor e a filha de Jairo seria curada. Mas esta mulher estava no propósito de Deus. Eu quero lhe dizer: a tua vida está no propósito de Deus. Aleluia! A tua família está no propósito de Deus. O teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa estão no propósito de Deus. Aleluia! Então, quando ela entende que não existia mais nenhuma saída, um propósito é gerado no seu coração e ela vai dizer: se eu tão somente tocar, não precisa ser nele, pode ser na orla dos seus vestidos. Talvez ela estivesse dizendo: eu sou impura demais para tocar em um Cristo, mas se eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ela não estava pedindo a opinião de ninguém. Ela não estava se importando com o que as pessoas iam pensar ao seu respeito enquanto ela estivesse caminhando até Jesus. Ela estava determinando, ela estava profetizando, ela estava declarando: se eu tão somente tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curada. Eu te convido nessa tarde a profetizar. Aleluia! Eu não sei o tamanho do teu problema, mas eu sei o tamanho do teu Deus. Eu não sei o tamanho da tua luta, mas eu sei o tamanho da tua vitória. Eu não sei o tamanho da tua dor, mas eu sei que o meu Deus, Ele vive. Ele pode até ter morrido num dia, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele estará aqui nesta tarde. Aleluia! Só quem acredita, levanta a tua mão e adore ao nome dEle. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh, glória. Saracandarabaxá. Oh, glória. Então ela pega esta fé. O corpo não tinha condições. O físico não seria capaz de levá-la até Jesus. O físico não seria capaz de fazê-la passar por aquela multidão.
Mas o espiritual tem poder para superar as barreiras. As nossas forças podem estar se esvaindo, mas é a tua fé que vai te levar até Jesus. É a tua fé que vai te conduzir nesta tarde até o teu milagre. É a tua fé que vai te fazer, ainda sem força, ainda fraco, anêmico, você vai alcançar Jesus nesta tarde. E eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida. Eu quero profetizar que esta tarde será um divisor de águas na tua história. Antes de Jesus, a história daquela mulher era história de derrota, de vergonha, de humilhação. Mas depois que ela se encontrou com Jesus, ela saiu ali exaltada. Jesus está entrando na tua história hoje. Não é amanhã, não é meia-noite. Eu estou dizendo agora. Jesus está entrando na tua casa, na tua história, agora. Arabandacandarai. A fé está carregando essa mulher. Ela está passando por aquela multidão. E de repente, talvez, um dos seus últimos suspiros, eu imagino esta mulher se jogando, encostando na orla do vestido de Jesus. E quando ela encosta na orla do vestido de Jesus, a Bíblia vai dizer no versículo 46, que de Jesus saiu virtude. Em outras traduções vai dizer que de Jesus saiu poder. Aleluia. Você não entendeu, eu vou repetir. E de Jesus saiu poder. E de Jesus saiu poder. Sabe o que eu estou te dizendo? De Jesus saiu poder. Sabe que poder é este que estava saindo de Jesus? É o poder de Gênesis capítulo de número 1, versículo 1. No princípio criou Deus todas as coisas, os céus e a terra. No princípio, bara, ou seja, bara em hebraico é uma palavra, um termo que somente é atribuído a Deus. Significa dizer que Deus estava trazendo à existência aquilo que não existia. Quando aquela mulher toca na orla do vestido de Jesus, aquilo que não existia passou a existir. A cura que não existia passou a existir. A porta que não existia passou a existir. O dinheiro que você precisava para pagar aquela conta que não existia, Deus vai providenciar. O mantimento que estava faltando na mesa passou a existir. Cada um tem uma necessidade. Deus tem poder para fazer muito mais daquilo que nós pensamos. Jeremias 33:3. Clama a mim e eu te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. O que Deus vai fazer na tua vida é maior do que você imagina. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Poder de Deus, poder do alto, poder sobre as nossas vidas nesta tarde. Aleluias. A história segue e Jesus vai declarar. Jesus nesse momento ele para a sua caminhada e ele declara: alguém me tocou. Quem me tocou? As pessoas começam a questionar como que ele está perguntando quem é que o tocou, se a multidão está ao seu redor o tempo todo lhe apertando. E é aí que ele vai dizer: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Por um momento aquela mulher tenta se esconder, ela não responde de imediato: fui eu. Não, ela tenta se esconder, talvez com medo de a multidão lhe rechaçar. Só que Deus faz questão que ela apareça. E ele diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. Eu imagino Jesus perguntando a alguém, enquanto aquela mulher não se apresentou. Ele: alguém me tocou. E vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado. E imediatamente fora curada.
atitude, a cura daquela mulher ocorreu exatamente no momento em que ela toca em Jesus. Só que quando ela fala com ele, ele dá uma resposta. E a resposta de Jesus me chama a atenção, porque ele diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Imagine aquela mulher que outrora estava sendo rejeitada pela sociedade, que não podia viver a sua vida. Jesus está chamando ela de filha. Ele está restaurando a dignidade daquela mulher. Quando ele faz questão que ela apareça, ele está dizendo assim: eu já te curei, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem gente me ouvindo nessa tarde, Deus está mandando lhe dizer: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não importa quem você era no passado, o que você fez, importa que Ele te curou, te lavou, te purificou, te transformou, e hoje você está na casa do Pai, fazendo a sua obra. Não se envergonhe do seu passado, porque hoje Jesus está construindo um novo futuro e presente na tua vida. Filha, a tua fé te salvou. Sabe por que ele diz a tua fé te salvou? Porque curada ela já estava. Ele estava dizendo: você veio em busca de uma cura, mas eu vou te dar muito mais do que uma cura, porque se eu somente te curar, a tua alma pode se perder depois. A obra que eu faço, ela é completa. Eu curo, eu salvo, eu liberto. A tua fé te salvou. Jesus cura aquela mulher, restabelece a sua dignidade e salva. A salvação está entrando hoje na tua casa. Receba hoje a salvação de Cristo na tua casa. Você pode estar orando por um milagre, talvez você tenha colocado num papelzinho e colocado aqui ou na internet um pedido, talvez de algo que esteja te afligindo, mas Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu sou capaz de fazer o que você está me pedindo, mas eu sou capaz de fazer muito mais. Eu curo, eu liberto e eu salvo a tua casa. Vai em paz, mulher, volta a viver. É isso que Jesus está falando com alguém nessa tarde. Volte a viver. Volte a viver. Chega de sofrer. Chega de sofrer. Chega de chorar em prol disto que você está vivendo. Fica tranquilo. Jesus Cristo já está operando. Jesus Cristo já está agindo. Deixe a paz entrar no teu coração. E aquela mulher deixa a história para a caminhada continuar e nós encerrarmos. Porque de repente, enquanto Jesus está falando com aquela mulher, alguém vem correndo para dizer para Jairo: Jairo, chega, pare de importunar o mestre. A tua filha que estava doente morreu. Ou seja, a situação que já estava ruim piorou. Esquece isso, Jairo. Mas Jesus vai dizer algo lindo para Jairo: creia somente. Tem notícias que estão vindo e às vezes elas vêm de uma hora para outra para nos afligir, para nos colocar para baixo, para nos colocar às vezes, se deixarmos até mesmo dentro de um quarto em depressão. Mas Jesus está falando comigo e contigo nesta tarde: creia somente. Creia somente. Oh glórias! Não temas, crê somente e ela será salva. Creia somente. Jesus vai dando esta palavra e ele não para de caminhar. Creia somente, vai caminhando. Creia somente, vai caminhando. Creia somente, vai caminhando. Creia somente, vai caminhando. E quando ele chega naquela casa, o choro já havia tomado conta das pessoas. E ele diz assim:
A menina não está morta, ela está dormindo. A Bíblia vai dizer que as pessoas que estavam naquela casa começam a rir. E Jesus sabiamente manda sair todo mundo e ficar ali somente os pais e os discípulos. E ele vai até a menina. E ele diz: menina, levanta-te. Menina, levanta-te. Estão dizendo que está morto, mas Jesus está dizendo que está dormindo. Eu encerro nesta tarde ministrando sobre a tua vida. Estão dizendo que os teus sonhos estão mortos, mas Jesus está dizendo: está dormindo. Aleluia. Estão dizendo que o teu casamento está morto, mas Jesus está dizendo que está dormindo. Estão dizendo que o teu ministério está morto, mas Jesus está dizendo que está dormindo. Eu não sei você, mas eu fico com as palavras de Jesus. E eu te convido nesta tarde a ficar com as palavras de Jesus. Oh glória, eu te convido a acreditar em Jesus. Os teus sonhos estão dormindo, os teus projetos estão dormindo, e em nome de Jesus, 2023 é ano de acordar. Só quem acredita na palavra de Jesus recebe esta palavra nesta tarde e creia somente que Deus está agindo. Aplauda Jesus nessa tarde. O que parecia